É um prazer participar aqui do Festival do Conhecimento, que marca aí os 100 anos da UFRJ. A gente está aqui no nosso grupo Humanitas, né? E esse grupo tem como foco o estudo dos fatores humanos na adoção, no uso e no desenvolvimento de tecnologias de informação. O nosso grupo de pesquisa faz parte do PPGI, do Programa de Pós-Graduação em Informática da UFRJ, e nesse contexto a gente se reuniu aqui para apresentar a vocês algumas pesquisas de mestrado que foram desenvolvidas ou que estão sendo desenvolvidas pelo nosso grupo Humanitas. Eu vou apresentar cada um dos próximos palestrantes para que eles falem sobre as pesquisas deles, né? A gente vai começar com o Antônio Pontes. O Antônio, ele já é mestre pelo PPGI, hoje ele é aluno de doutorado nosso, ele vem falar aqui sobre a pesquisa de mestrado dele. Ele atua também como gerente de negócios do César, e a pesquisa dele tem como tema o ecossistema de aplicativos mobile e seus pilares: usuários, desenvolvedores, lojas e publicidade. Antônio, obrigada aí. Obrigado, professora, obrigado ao grupo todo, né? Eu acho que obrigado ao FRJ também pela oportunidade da gente estar sempre contribuindo para a ciência, né? E contribuindo para o futuro aí da humanidade de uma forma meio que pequena, mas significativa no nosso contexto. Eu vou, como a professora falou, vou compartilhar aqui um pouco do que a gente estudou lá no mestrado, né? Voltado para parte de humanização, digamos assim, né, da tecnologia, como é que a gente aproxima essa percepção do humano e da tecnologia, trazendo um pouquinho da parte de ecossistema de aplicativos mobile. Então, eu vou pedir para compartilhar aqui a tela. Espero que vocês estejam vendo aí. Se alguém puder dar um ok que está vendo, me ajuda. E agora? Tá aí, ok. Foi então, né? Foi. Tá, então, o título da minha dissertação é Ecossistema de Aplicativos Mobile e seus pilares, olhando, né, os usuários, desenvolvedores, lojas e publicidade, que são os pontos principais aí envolvidos nesse ecossistema. Foi uma orientação da professora Mônica, já agradeci infinitas vezes e vou agradecer sempre a todo o dia a dia aí que ela acompanhou de todo o esforço de trabalho, toda a orientação dela acompanhando o dia a dia foi super importante para a conclusão do trabalho em si. Então, obrigado aí mais uma vez, professora. Quando a gente fala de ecossistema, a primeira imagem que a gente tem é essa aqui, né? É o que a gente aprendeu de ecossistema lá no jardim de infância, na nossa primeira contato com biologia e tudo mais. E aí a gente já tem, segundo Tansley, já lá em 1935, ele já começava a apontar que ecossistema é a comunidade de organismos vivos, né? Ou seja, todo esse conjunto ambiente e organismos em si interagindo entre si. Então, um ecossistema pode ser qualquer tamanho, né? Não necessariamente só um ecossistema envolvendo uma determinada espécie ou um determinado nicho, mas sim envolvendo várias espécies, espaços e sem limite de tamanho. E aí hoje, quando a gente fala de aplicativos mobile, a gente tem uma infinidade aí de tipos, formas deles interagirem, né? E o que torna cada vez mais a visibilidade que o Wigmore trouxe em 2013, onde um aplicativo mobile é um software desenvolvido especificamente para um uso de pequenos dispositivos, né, computadores sem fios, smartphone, tablets, ou seja, voltados para a mobilidade em si, diferente, né, de softwares feitos para desktops ou laptops, né, onde a mobilidade fica em segundo plano. E aí, quando a gente fala de ecossistema de aplicativos mobile, a gente fica um pouco juntando, né, essas percepções e tenta evoluir
fazendo com que a percepção de um ecossistema de aplicativos mobile consista num conjunto de soluções de aplicativos, né, utilizados para permitir, apoiar e automatizar atividades dos usuários em ambientes sociais ou mesmo empresariais. Obviamente, com suporte à mobilidade, por se tratarem de aplicativos mobile, né? E aí, segundo Toffler, em 1981, ele já trouxe essa percepção de que a sociedade, né, a evolução do ser humano, teve principalmente 3 grandes marcos, né? Participou de 3 grandes fases, que foi a fase agrícola, a Revolução Industrial e depois a Era da Informação, que é o que a gente vive hoje, principalmente nesse contexto em que a gente está vivenciando hoje de novos normais, né, de nova complexidade, usando a informação para tornar nosso relacionamento social mais presente. E aí, vendo essas 3 ondas, né, esses 3 momentos marcantes, a gente consegue principalmente perceber essa transformação na percepção do patrimônio. Na era agrícola, né, a gente tinha o solo como principal fonte de patrimônio, depois a gente foi ter o capital na era industrial, e hoje os dados são as informações, né, ou seja, tudo que a gente está gerando e consumindo no mundo da tecnologia. E aí a gente já conecta com a parte da tecnologia, onde na era agrícola, a tecnologia era muito artesanal, enquanto na era industrial a gente consegue ver que era uma coisa eletromecânica ali, e hoje a gente tem o digital / genético, né? A gente tem essa transformação do mundo genético para apoiar o crescimento da sociedade, desde melhores condições de saúde até melhores condições, inclusive, de alimento, né? De transgênicos e mudança desse tipo de elemento, né? E aí a gente consegue perceber que esses 3 pontos, né, esses 3 marcos na história da humanidade aí, elas têm a propaganda também como núcleo, né, onde a propaganda no mundo agrícola, na era agrícola, era de 1 para 1, era um movimento de troca, né, e aí na era industrial a gente começou a ter esse perfil da propaganda centrada no produto, ou seja, as indústrias construíam muitos produtos e aí compartilhavam com a sociedade para a sociedade consumir. Hoje, com o apoio da tecnologia, né, a gente consegue fazer com que essa percepção seja centrada no cliente, centrada no usuário. Ou seja, com o apoio da tecnologia, a gente consegue tornar esse contato customizado o suficiente para que a gente alcance cada uma das pessoas individualmente na sua singularidade, né? E aí, a gente consegue ver uma das coisas que Schmidt e Cohen trouxeram também em 2013, que a gente sendo capaz de fazer mais coisas no mundo virtual, a gente consegue tornar os mecanismos do mundo físico mais eficientes. A gente consegue ver aí, obviamente, né, com o apoio da tecnologia dos smartphones e dos aplicativos que, obviamente, apoiam o mundo virtual, o mundo físico está cada vez mais fácil, ou seja, hoje, para eu me locomover de um lugar para outro, eu tenho infinitas possibilidades e essas possibilidades são apoiadas com a previsibilidade que os mecanismos do mundo virtual trazem. Então, eu hoje consigo, né, a gente consegue optar por uma rota mais eficiente de se mover nas cidades de um ponto ao outro, com apoio, né, dessa evolução do mundo virtual, com GPS e sistemas que nos dizem, né, nos conduzem aos melhores caminhos. O outro ponto mais interessante é que a gente consegue ver que a mobilidade está presente na sociedade. Hoje a gente consegue, já em 2014, conseguir perceber que a gente tem 1,4 bilhões de smartphones no mundo, presente no mundo, ou seja, muito mais smartphone do que a gente imaginava há uma década atrás. Mas tudo bem, juntando todas essas percepções, como é que a gente consegue entender melhor o ecossistema de aplicativos mobile, que foi o meu principal objetivo, né? Então, a gente construiu uma revisão sistemática apoiada pela análise de conteúdo, com base, né, em vários acervos, né, várias bases de conhecimento científico, obviamente,
que geraram aí a possibilidade de pesquisar e entender como a comunidade científica está pesquisando e está entendendo esse movimento mobile. E aí são 150 milhões de publicações que foram alcançadas, disponíveis, né, para 1.052 publicações candidatas, né? Essas 1.052 se tornaram 30 depois do processo de revisão sistemática, né, de avaliação. São esses 30 aqui, enfim, a referência depois a gente consegue compartilhar. E aí, com base nesses 30 estudos, a gente consegue perceber que o usuário é o principal objetivo, né, é o principal fator desse ecossistema de aplicativos mobile, seguido pelo desenvolvedor e a loja ali, bem próximos um dos outros, e influenciados, obviamente, pela publicidade. Então, a gente entende que esses 4 pilares, eles são os representativos do ecossistema de aplicativo mobile, ou seja, sem um determinado pilar desse aqui, a gente entende que o ecossistema vai sair desse equilíbrio que existe hoje. E aí, enfim, a gente conseguiu também identificar quais são os estudos mais representativos, quais foram os mais referenciados, possíveis agrupamentos, né, percepções de quais as unidades científicas estavam pesquisando sobre isso, rota, né, de referência, ou seja, quais são os autores que vão no andar da linha do tempo se referenciando e evoluindo essas pesquisas, e até possíveis outliers, né, pontos de possíveis conexões com outros assuntos. Além disso, a gente consegue entender no mundo como um todo, né, onde estão presentes de onde se originaram esses trabalhos, quais foram as instituições, onde estão esses pesquisadores. A gente consegue, obviamente, ver um acúmulo, né, uma concentração maior na Europa, mas a gente também consegue entender que aqui no Brasil a gente tem pesquisadores relevantes estudando sobre o assunto. E aí a contribuição, né, aquele detalhezinho de contribuição que a gente consegue trazer para o mundo científico, no nosso caso, foi essa publicação no Journal of Software, onde a gente consegue apresentar de uma forma até bem sucinta os principais alicerces, aí, os principais pilares do ecossistema de aplicativos mobile. Quem quiser saber mais, obviamente, pode buscar a dissertação lá no Minerva, enfim, na base da UFRJ, está super disponível. Quem quiser também pode entrar em contato comigo aqui, na medida do possível que eu puder apoiar e contribuir para futuros estudos, a gente está super disponível para isso, e aí algumas das principais referências utilizadas. Queria mais uma vez agradecer o apoio e a participação aí desse movimento e desse nessa nova percepção de como é que a gente contribui para o mundo, né? Obrigado. Obrigada, Antoine. Eu vou chamar agora o André Geventer, ele também já é mestre pelo PPGI e vem falar para a gente dos desafios na aplicação de métodos ágeis em projetos de desenvolvimento distribuído de software. André, muito obrigada aí por ter aceito o convite. Olá, todo mundo. Obrigado pelo convite. Vou tentar aqui colocar minha apresentação. Vai esperar um pouquinho. Já está aparecendo aí para todo mundo, não? Sim, já conseguimos ver. Já conseguiu, né? Volta para outra exibição, por favor. Opa. Aí, tá bom beleza. agora? Tá ótimo. Obrigado, Geventer. Opa, legal, né? Título da pesquisa, como falou a professora Mônica, são os desafios na aplicação de métodos ágeis em projetos de desenvolvimento distribuído de software. Foi utilizado na pesquisa uma metodologia
uma característica multimétodo, onde foi feito um mapeamento sistemático e estudos de caso com 3 gerentes de desenvolvimento de software, gerentes responsáveis por fábrica de software, e no final ainda foi feito um survey em cima do tema pesquisado. Assim, rapidamente, dar um resuminho da característica do modelo. A gente, quando fala de desenvolvimento de software distribuído, estamos falando aí de, por exemplo, como está no gráfico, técnicos ou analistas de desenvolvimento alocados em fisicamente distantes, mas trabalhando em um mesmo projeto. Adicionalmente a esse contexto, a gente tem esse modelo distribuído utilizando métodos ágeis. O métodos ágeis tem uma característica básica de fazer entregas rápidas e né, pré-programadas, ao invés dos modelos antigos, onde geralmente a gente combinava, levantava o escopo todo do projeto, os requisitos no início, e entregava depois de muito tempo o software, né? Então, a ideia do método ágil é reduzir um pouquinho aí as mudanças de escopo durante a fase de desenvolvimento de projeto, evitando problemas de requisito de negócio ao final da entrega do software. Foi selecionado 3 perguntas básicas para tentar guiar a pesquisa. A primeira aí, quais foram esses principais desafios identificados no uso de métodos ágeis nesse modelo de desenvolvimento distribuído de software, se as ferramentas podem ajudar a mitigar os desafios identificados, e no final, como que os profissionais que participam dos projetos de desenvolvimento de software percebem esses desafios na aplicação de métodos ágeis no modelo de desenvolvimento distribuído. Eu tentei aqui consolidar numa telinha, mais ou menos aí o desafio encontrado na gestão de um projeto de software distribuído. A gente coloquei a figura de um líder de uma equipe técnica de desenvolvimento de software tentando influenciar a sua equipe para que ela consiga atingir aí, de uma forma sincronizada, o objetivo do projeto. E aí tem essa montagem essa complexidade desse quebra-cabeça todo, para que todas essas pessoas que estão fisicamente distantes consigam trabalhar de forma sincronizada, entregar lá no final alguma coisa que seja compatível com os requisitos e com o tempo que foi programado, acordado. Nesse levantamento que foi feito, na fase inicial, que foi um mapeamento sistemático, foi identificado 34 estudos que teriam correlação com esse contexto. Desses 34 estudos, 3 principais desafios foram identificados. O primeiro aí, como coordenação das atividades técnicas, como que esse líder vai conseguir gerenciar essa equipe toda, distante fisicamente, sendo que as atividades de alguns profissionais são interdependentes. Existe uma questão do compartilhamento de conhecimento, como que esses profissionais que estão longe vão conseguir compartilhar o conhecimento com os demais colegas, como que um profissional experiente teria condições de compartilhar esse conhecimento dessa experiência dele com os demais colegas também. No final aí, a questão do gerenciamento de requisitos, onde o cliente está longe desse líder fisicamente e está longe das equipes técnicas. Desses 34 estudos também foram identificadas algumas ferramentas. Aí no gráfico, na tabela, tem 23 ferramentas. Essas ferramentas foram utilizadas nesses projetos de desenvolvimento distribuído.
pensando com o objetivo de reduzir esses desafios que foram selecionados e estão mostrando nessa tela. O estudo de caso, conforme eu falei, foi feito com 3 gerentes responsáveis por fábrica de software. Foram entrevistas diretas, né, com cerca de 1 hora cada entrevista. Uma das entrevistas foi feita presencialmente, outras 2 foi via videoconferência. Dentre outros desafios, uma questão principal feita a eles foi o que dentre as diversas dificuldades para se conseguir gerenciar um projeto com equipes distribuídas, utilizando ainda métodos ágeis, qual seria esse principal desafio. Coincidentemente, todos eles selecionaram o mesmo desafio, que é a questão do gerenciamento de requisitos. Como que, trabalhando uma questão de métodos ágeis, onde se há necessidade constante de entrega e validação por parte do usuário, como que esse usuário cliente distante fisicamente poderia estar disponível no tempo que fosse necessário para a entrega do software, né? Esses 3, conforme eu falei, escolheram o gerenciamento de requisitos. É claro que cada um colocando a sua dificuldade específica. Outra parte da pesquisa tem a ver com um survey. Foi feito com representantes das equipes técnicas desses 3 gerentes. Eu fiz aí um resumo de alguns resultados que a gente conseguiu com o survey. Um primeiro tem a ver com a correlação entre o incremento do esforço da coordenação e a dependência técnica entre as equipes distribuídas. Então, nesse caso específico, técnicos, analistas estão trabalhando, por exemplo, na mesma funcionalidade de um software, então, fisicamente distantes, como que eles conseguem se manter sincronizados para que consigam entregar por exemplo, essa funcionalidade dentro do prazo que foi combinado. Outro ponto importante é que não há como você trabalhar de forma distribuída sem o uso das ferramentas. Então, o uso de ferramenta tecnológica foi pontuada como sendo imprescindível, indispensável para esse tipo de modelo de desenvolvimento. E no último aí, né, de forma geral, os respondentes aí ficaram com dúvidas se realmente as reuniões realizadas de forma online eram, né, eficazes, né? Se de repente a gente conseguiria chegar realmente no que queria chegar, substituindo aí uma reunião presencial. Isso foi levantado assim, de forma resumida. Alguns fatores humanos foram identificados como impactantes aí na qualidade, na qualidade do software entregue e no próprio desempenho das equipes. A principal delas levantada é a questão da liderança das equipes, onde o próprio líder tem que conseguir coordenar essas atividades todas de uma forma sincronizada. Um ponto importante também é a questão da habilidade de um profissional em compartilhar o seu conhecimento especializado quando está fisicamente distante. E um último ponto aqui, todos eles frisaram a importância extrema do uso das ferramentas, mas foi citado pelos gerentes nas entrevistas que eles não abrem mão de reuniões físicas, né, com a presença física entre o analista de requisitos e o cliente. Então, esses foram assim bem resumidos, foram alguns pontos principais de desafios e
e problemas que a gente pode encontrar aí em se conduzir um projeto de desenvolvimento distribuído de software utilizando ainda metodologias ágeis. Assim, foi um pouquinho resumido, mas espero assim que deu para o pessoal entender basicamente aí o que a pesquisa fez, né? Tá ok, professora? Obrigado. Eu que agradeço, André. Obrigada aí por apresentar o teu trabalho. Muito bom. Agora eu vou chamar o Elton, né? Elton Carneiro Marinho, também já é mestre pelo PPGI, e ele vem falar para a gente do impacto dos fatores motivacionais na intenção de uso de uma plataforma EAD. É uma pesquisa multimétodo com alunos do ensino médio. Obrigada, Elton, aí, por ter aceito o convite. Tá? Agora é com você. Valeu, obrigado. Vou compartilhar aqui a minha tela. Apresentação. Ela está aparecendo aí, legal? André, cancela a tua apresentação aí, por favor. Opa, peraí, onde eu clico aqui? Parar a apresentação. Já está aparecendo a do Elton. Tá. Então, a intenção aqui nessa minha pesquisa, só para eu ambientar quem estiver assistindo, né? Essa pesquisa foi desenvolvida em 2014, eu terminei o meu mestrado em 2015, então isso já tem 4 anos que já aconteceu. A ideia era ver o que motivava os alunos para uma plataforma EAD. Tá? Por que me levou a estudar isso? Né? Quando a gente estava vendo EAD, né? Tem a ver com fatores humanos. Né? O EAD amplia o acesso à educação, você está trazendo mais gente com a EAD dentro da área de educação. Tem alguém aí com som alto. Né? Você vai evoluir, amadurecer a tecnologia EAD, você tem muito ganho com a EAD, mas você também tem muito problema. Né? Pelo menos naquela época, a gente vai atacando, vai resolvendo. O EAD ajuda no desenvolvimento do país, isso é uma visão que o Censo EAD já tinha, ou seja, o crescimento da quantidade de cursos estava aumentando, a quantidade de cursos, a gente pode ver aqui, a população em relação aos matriculados estava aumentando, estava melhorando as ofertas de curso EAD, tá? Mas a gente tinha um problema assim, as pessoas desistiam no meio do caminho. Por que elas não continuavam no curso? Por que elas paravam? Né? Por que elas desistiam? Né? Isso é uma dos motivos do estudo. Né? Outra era avaliar também a usabilidade, ou seja, o quanto aquilo era fácil de usar ou não, a interação do ser humano com aquela tecnologia EAD. Tá? A ideia do meu trabalho de mestrado era justamente esse, entender o comportamento dos alunos e sua relação com uma plataforma EAD, ou seja, como é que eles entendiam, se percebiam aquela plataforma, se era bom, se não era, tá? Levantar que fatores explicam por que eles estavam saindo dos cursos, por que eles estavam desistindo, por que eles não participavam, né? Para fazer esse estudo, eu propus uma solução também multimétodo, né? Onde eu estava tentando olhar o que os alunos estavam enxergando e o que estava sendo oferecido. Eu queria olhar os dois lados, né, e entender se o que estava sendo oferecido era realmente aquilo que estava sendo esperado pelos alunos. Aqui eu coloquei uma lista de diferenciais do meu trabalho, era um trabalho multimétodo, foi feito com usuários reais, né, ou seja, usuários reais, ou seja, era realmente uma turma que estava acontecendo, eu acompanhei, né, e avaliamos esses alunos. A ideia foi a partir dos fatores motivacionais que a gente colocou aqui, né, utilidade percebida, isso tudo vem da onde? Isso tudo vem da literatura. A literatura já tem esqueci o termo. Esse texto, essa proposta já vem da literatura, então aqui do lado das hipóteses eu já tenho todas as hipóteses que eu identifiquei, né, se a utilidade vai impactar na intenção de usar, se a facilidade vai impactar, só que eu introduzi aqui um antecedente chamado prazer. Como eu falei, eu estava lidando com alunos do 2º grau, e a parte lúdica da coisa, se fosse bonito, se fosse lúdico para eles usarem, se realmente isso facilitaria, se eles teriam mais vontade de usar aquela plataforma, se aquilo fosse lúdico. Tá?
e criei algumas suposições a partir das leituras que eu fiz, né? Que é se tinha uma tendência naquela época de utilização de celulares, tablets, né? Se um tutor, no primeiro momento, era bom ou não, né? Ou seja, no primeiro momento, o aluno está tendo aquele primeiro contato com aquela plataforma. Essa interação humano-computador poderia ser facilitada com a presença de um tutor ajudando ele ali naquele momento, tá? A relação entre o tutor e o aluno é um facilitador, ou seja, quando eu tenho essa interação entre o aluno e o tutor presencialmente, se isso facilita esse aluno a entender melhor aquela tecnologia, a querer usar aquela tecnologia, tá bom? Então, essas são as minhas hipóteses e as minhas suposições. Foi aplicada numa plataforma EAD do MEC, que foi oferecida a alunos do ensino médio das escolas do Rio de Janeiro, tá? E tinha essas características, era tudo que eu queria, né? Um ambiente virtual de aprendizado para alunos do ensino médio, que era o grupo que eu queria estudar, né? Era um serviço de e-government, ou seja, poderia ser expandido para o Brasil, então ele está sendo expandido para o Brasil inteiro, tá? E oferecido aqui pela universidade, né? Que foi quem me proporcionou essa oportunidade. O desenho que eu fiz inicialmente era uma pesquisa multimétodo, como eu falei, eu fiz um pré-teste para entender qual era a visão da instituição e qual era a visão do aluno, né? Um estudo de caso caso seria entrevistas, seria conversas, avaliação de documentos, N coisas para entender, né, a etapa, era uma visão mais qualitativa. Por outro lado, a gente sabia o que o aluno estava pensando, então eu tinha que olhar o que o aluno estava pensando, ou seja, o que a escola estava oferecendo e o que o aluno estava esperando. No primeiro momento, no pré-teste, eu fiz um experimento e depois, usando essa plataforma que eu falei do Aproinfo, nós fizemos essa pesquisa, esse finalzinho da pesquisa, né, o survey aqui, em 2 momentos. No início da pesquisa, assim que a pesquisa começou, eles tiveram aquele primeiro contato com o tutor, aquilo tudo, e nesse primeiro momento eu fiz o primeiro questionário, o primeiro questionamento, né, o primeiro levantamento estatístico. E no final do curso, repetimos, fizemos um novo levantamento estatístico para saber o que eles pensavam no início, para saber se o que ele pensava antes se melhorou a percepção dele em relação a essa plataforma de ensino à distância, tá? Aqui eu vou passar um pouco mais rápido, mas são os resultados que a gente teve, os porquês, foi desenvolvida a pesquisa, né? A avaliação dos modelos, foi avaliado tudo, né? Uma avaliação, teve um modelo de detalhe, avaliação de um modelo de mensuração e avaliação de um modelo estrutural, da estrutura, conjunto todo. Fui avaliando, aí eu entrei no detalhe ali, está em vermelho, né? Medir a avaliação das amostras, aí eu fui passando e mostrando os resultados, todos ok, todos batendo com aquilo que a gente estava encontrando na literatura, em sua maioria, tá? Avaliação do modelo estrutural, nós também tivemos excelente resultado, tá? E no final tem, olha, aquelas hipóteses, bateu com o que eu estava esperando, né? Porque uma hipótese eu estou levantando uma pergunta, olha, prazer percebido impacta na utilidade? E aí, o resultado que eu encontrei foi, sim, impacta. Ou, como aconteceu ali na facilidade de uso percebida, aquilo ali não foi significante, né? Não teve um significante muito gente onde eu pudesse afirmar, olha, é impactante ou não é. Tá? Então, como os valores que eu cheguei não eram impactantes, mas isso também bate com muitos autores que eu encontrei no caminho. Tá? Depois eu fiz a segunda observação, né, que já teve umas limitações, já teve outros diferenciais, né, e ali eu boto as médias das respostas dos alunos, eu tenho os resultados das minhas suposições, ou seja, de acordo com as perguntas que eu fiz lá no questionário, o que esses alunos acham, né, em relação a uma tendência de uso de celulares, smartphones? Eles concordaram, eles acham que sim, que é melhor, é bom usar o celular, eles têm mais apoio usando o celular. O tutor ajudou, sim, né? E a relação entre o tutor facilitou, ou seja, a maioria deles, a grande maioria deles,
achou que essa relação, esse encontro com o tutor no primeiro mês, no primeiro contato, né, facilitou bastante eles em quererem utilizar essa tecnologia, tá? Ali eu tenho ali as perguntas que foram respondidas, o resultado aqui dos alunos, né? Infelizmente, começamos com 1.200 vagas oferecidas, tivemos 1.008 inscritos, e no final tivemos 154 alunos aprovados, tá? Apesar de uma evasão grande, a gente pôde avaliar os porquês dessa evasão, né? As principais contribuições dessa pesquisa, né? Ou seja, além de ter lidado muito com esses fatores humanos, né? Eu estou lidando ali com crianças, né? Com alunos do ensino médio. Foi uma abordagem multimétodo, usei mais de um método de pesquisa. Utilizei usuários reais, ou seja, usuários... quando eu falo de usuários reais, eu estou usando alunos, realmente, eu usei uma turma que aconteceu num determinado momento. Tá? Uma contribuição foi botar o prazer como antecedente e ver que realmente, ó, se você... a ludicidade facilita na intenção de usar essa plataforma de ensino à distância. Tá? E também foi uma avaliação dentro do contexto brasileiro. O brasileiro é muito relacional, né? Então, isso facilita. Beleza? Avaliação de um serviço de e-government, né? Ou seja, a gente estava avaliando se aquele serviço que estava sendo oferecido estava atendendo a expectativa, né? Está. Utilização de uma modelagem aqui já entra mais em como eu usei como eu fiz os cálculos, como eu fiz as verificações, né? Não vou entrar nessa parte estatística, não é a intenção aqui é falar justamente da abordagem humana dessas contribuições. Como pesquisas futuras, na época eu levantei que, olha só, é interessante que se desenvolvam aplicativos para aparelhos móveis. Né? Quanto mais, se essa plataforma pudesse ser oferecida, na época não era, hoje já é. Não era oferecida na versão móvel, essa ideia tinha que ser avaliada. Na época, esse projeto ele não aceitava que fossem usados os aparelhos móveis, porque a ideia do projeto era que fossem usados os computadores da escola. Tá? Uma outra ideia seria buscar novos antecedentes, ou seja, outras coisas que podem impactar, né, nesse fenômeno, nessa adoção. Ou seja, o adolescente vai adotar ou não essa tecnologia. Existe alguma outra coisa que pode chamar a atenção dele? Então, buscar essas novas fatores motivacionais, né? Avaliação de ferramentas ofertadas para um novo público de nativos digitais, né? Eu sou da época em que ainda não se usava muito computador. Então, naquela época, eu não cresci com um computador na minha mão. E hoje em dia a gente já vê que são os nativos digitais, aquele que já nasce com um smartphone na mão, né, resolvendo um monte de coisa, brincando, vendo filme, né, você vai ver isso em todos os lugares. Outra coisa também interessante de se ver no futuro é se isso não vai gerar nenhum grau de dependência, ou seja, eu estou pensando numa coisa que quer ajudar, melhorar essa interação humano-computador e verificar se isso não vai criar nenhuma dependência, né? Além de buscar, é claro, outros fatores que podem estar envolvidos na evasão, ou seja, não necessariamente a coisa pode ser linda e maravilhosa, mas, olha, pode ter alguma outra coisa que realmente está impedindo esse aluno de realmente participar. O que a gente sugere uma pesquisa mais qualitativa, né? Um exemplo aqui que a gente botou foi um estudo etnográfico, uma pesquisação, que a gente não vai entrar aqui no detalhe. Tá? E é isso, gente. Obrigado aí pela minha pesquisa também, está na plataforma Minerva. Procurar ela pelo título, ela está à disposição para vocês verem, quiserem entrar em detalhes. Tá? Mas a intenção aqui era justamente trazer o... Obrigado. Obrigada, Elton. Dando continuidade aí, a gente teve, então, 3 pesquisas já fechadas, já desenvolvidas, de 3 mestres do PPGI, e agora a gente vai ter 3 pesquisas em desenvolvimento, né? E eu vou começar chamando a Natália Miranda do Nascimento. Ela vai falar para a gente de uma proposta de integração de engenharia de requisito ágil com IHC.
Certo, Natália? Com você. Obrigada aí por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite, agradeço a presença de todos e vou compartilhar aqui minha apresentação com vocês. Deixa eu ver. Foi? Foi. Foi? Meu Deus, está aqui. Bom, como a professora Mônica já colocou, o meu tema, né, a AGLIC, uma proposta de integração de engenharia de requisito ágil com IHC, e agora eu vou falar um pouquinho, né, do que me motivou nesse tema, para ir, e eu pontuei alguns, né, um dos principais, né, dentre tanto dessas motivações, eu coloquei as principais, e uma delas é que as empresas, hoje em dia, elas enfrentam o desafio de desenvolver produtos competitivos que atenda à necessidade do usuário, né, e leve essa boa experiência, né, que traga essa experiência do usuário, né, então tem esse desafio, hoje em dia, que é muito enfrentado, e um dos pontos que eles estão vendo como uma forma de tentar solucionar e essa questão de trazer essa boa experiência é fazer essa integração com IHC, integração com design centrados no usuário, né, que é fazer essa incorporação eficiente, né, dessa engenharia de requisito ágil, porém ela ainda continua sendo um desafio. Natália, você pode, por favor, botar em modo de exibição para ficar maior? Ai, meu Deus do céu, acabei esquecendo. Tranquilo. Obrigada, Natália. Pronto, esqueci, desculpa. Então, um outro ponto, né, dessa motivação é que a engenharia de requisito é um fator fundamental para esse sucesso, né, para trazer esses softwares de fato que atenda essas necessidades do usuário. Um dos pilares é através da engenharia de requisito. Só que obter um entendimento completo desse requisito é visto como incompatível com interações de desenvolvimento ágil rápidas, né, iniciais e rápidas. Então, isso foi um dos pontos que me chamou a atenção, que tem essa coisa que eles se complementam, mas ao mesmo tempo tem esses conflitos, né, esses desafios, e o usuário está meio disso tudo aí, né, sabendo, poxa, eu quero usar o sistema, eu quero que o sistema atenda às minhas necessidades, e como que isso acontece, né, dentro desse processo, dentro desse desenvolvimento, geralmente acontece ouvindo muito o lado do cliente, e muitas das vezes o usuário ele acaba participando de forma muito pontual, né, às vezes nos testes, validando. Então, como trazer esse usuário para mais próximo, né, desse desenvolvimento? E, de fato, fazer com que aí, sim, atender essas necessidades quando ele chegar lá, poxa, esse sistema, ele atende minha necessidade, ele me traz uma boa experiência. Então, no modo geral, eu trouxe 2 pontos para trabalhar essa relevância desse impacto, né, no fator humano, é que uma forma de desenvolver produtos com uma boa experiência para o usuário é aplicar abordagens de desenvolvimento híbridas, ou seja, abordagens ágeis, como o Scrum, integradas com design centrado no humano ou design centrado no usuário. Então, esse é um ponto. Mas observou-se, né, não somente na literatura, já vou trazer um pouquinho dos resultados aqui, mas também quando a gente foi ver na prática, também isso foi uma coisa constatada, que para tornar um processo mais centrado no usuário, ou seja, um processo ágil, de fato, centrado no usuário, não basta somente aplicar técnicas, métodos, procedimentos, como, por exemplo, utilizar um caso de uso ou um brainstorm, para, de fato, fazer com que esse processo seja centrado no usuário. É preciso fazer com que o usuário final não só participe, mas se envolva. Em que sentido se envolver? Fazer com que ele, de fato, sinta que faz parte daquilo, tem aquela sensação de pertencimento, que aquilo ali é parte dele também, ele se envolva naquilo ali, de fato, ele sinta-se estimulado a participar e exercer um grau de influência relevante no desenvolvimento. E esse grau de influência relevante gerará impactos positivos no resultado na adoção desses sistemas. Bom, e aí, então, o objetivo desse trabalho é propõe-se melhor compreender os desafios
e as tendências atuais referentes à integração de métodos ágeis com o IHC, com foco principalmente no levantamento de requisitos. Dentro desse universo de engenharia de requisitos, focamos no levantamento, que é onde, de fato, vai fazer a licitação, vai entender as necessidades, a problemática, e também com foco na experiência do usuário. Objetiva-se também elaborar, através desses resultados, uma proposta, né, um modelo para melhorar essa participação dos usuários, principalmente nessas etapas iniciais, no que se refere principalmente ao levantamento de requisitos. Para isso, a gente montou, eu apresentei um esqueminha aqui da metodologia, de como ela vai se desenvolver ao longo do processo, né? Eu já passei pela etapa 1, que seria uma revisão sistemática de literatura, aonde eu venho para tentar entender o que está se falando na literatura, né? O que os autores estão, né, trabalhando, o que eles estão falando. Para, a partir daí, desses, né, do que eu obtive nessa revisão sistemática, partir na prática, que seria através de um estudo de caso e ver como, de fato, acontece essa participação, como, de fato, acontece esse envolvimento, essa integração com esse método ágil, com essas abordagens centradas no usuário, mas com uma perspectiva no profissional, né, que está ali envolto, é uma parte muito importante, porque eles estão fazendo esse desenvolvimento, mas também no usuário, que é a ponta, né, que é o que, de fato, vai usar o sistema e vai dizer, bom, esse sistema, de fato, atende as minhas necessidades ou não. A partir dessa segunda etapa, vai ser gerada uma proposta de melhoria, né, baseada no modelo já existente, e essa proposta de melhoria vai ser avaliada por especialistas que vão gerar, né, feedbacks de forma a, né, sugestões de forma a melhorar essa proposta. Então, gera esse ciclozinho e essa é a metodologia da minha pesquisa. Eu coloquei aqui alguns resultados, já que foram alcançados de forma bem objetiva, que é a identificação dos desafios dessa integração de métodos ágeis com o IHC e quais desses desafios estão correlacionados com a engenharia de requisitos. Foi identificado também como se é realizada a participação do usuário e a do cliente, mas isso numa ótica dentro da literatura. E foi identificado também como ocorre essa integração com métodos ágeis, com IHC, visando essas boas práticas, né? A gente focou nos desafios, agora a gente também foca nas boas práticas. Isso tudo visando a literatura. Agora, para dentro da prática, no estudo de caso, a gente buscou avaliar, né? Foi avaliado como essa engenharia de requisito ágil integrada e IHC está sendo conduzida. E também avaliamos como que essa integração, essa participação do usuário ocorre de fato, né? E as contribuições alcançadas, a gente já submeteu 2 artigos para o IHC 2019, para o SBC-SC, né, que foram submetidos. E fechei, mas só para fechar aqui, para trazer um pouquinho desses resultados, né, que eu coloco aqui, é que, de fato, foi constatado que esses usuários, eles sentem a necessidade de querer participar, eles querem dar ideias, eles querem dar sugestões, e muitas das vezes os usuários, eles estão na ponta, na fase de teste, onde toda aquela etapa de criação, todo aquele momento de que tem aquele surgimento das ideias, necessidades, que onde eles vão elencar tudo isso, eles não estão envolvidos. Chega na ponta, eles vão pegar, testar um produto no qual eles não ajudaram, muitas das vezes, a ter essa concepção. Então, no caso, a minha proposta, que ainda estou trabalhando, que é nesse modelo de melhoria, é trazer esse usuário para mais perto desse momento. Fazer com que, de fato, ele trabalhe e participe desse processo de criação, não só dos testes, mas que ele também ajude, dando ideias, dando sugestões, de fato, elencando suas necessidades, seus problemas, que ele vê no seu dia a dia. Então, é basicamente isso que a gente está trabalhando e acabou. Obrigada, Natália. Esses 3 artigos aí foram submetidos e foram aceitos, né? Estão públicos. Estão públicos. Se alguém tiver mais dúvida, pode
dar uma olhada, né? Sim. Ok, obrigada. Nada, eu que agradeço mais uma vez. Agora, dando continuidade, eu vou chamar o Mauro Lourenço Pedra, que vai falar para a gente da adoção de DevOps, um estudo exploratório sobre perspectivas de influências nas organizações de software. Mauro, obrigada aí por ter aceito o convite. Nada. Boa noite, pessoal. Obrigado, professora Mônica, pela oportunidade, atenção dos demais aí. Parabéns ao FRJ, né, pelos seus 100 anos. Momento de celebrar, apesar de tudo, né. Vou começar aqui a compartilhar. Assim que vocês visualizarem, vocês me avisem, por favor. Estou vendo, já estou vendo. Entrou em tela cheia, podem dizer? Entrou. Ótimo, ótimo. Então, venho aqui apresentar a minha pesquisa de mestrado, né, a minha orientadora é a professora Mônica, e estamos inseridos aqui no PPGI, né, o Programa de Pós-Graduação em Informática da UFRJ, no grupo de pesquisa Humanitas, tá? O meu tema é DevOps, né, é uma palavra, um acrônimo, né, que vem traduzir, né, uma necessidade de união entre essas áreas, as áreas de desenvolvimento, development, a palavra inteira, né, e operations, de operações ou infraestrutura, como é comumente conhecida, né. Ela é uma abordagem que é baseada em princípios Lean, ou seja, de algo enxuto, algo simples, né, e também usa muito da ideia do ágil, né, que já é aplicado em grande parte nas áreas de desenvolvimento, né, e isso tudo, a ideia principal é aumentar a colaboração entre essas áreas que tradicionalmente são vistas de forma separadas, né. Basicamente, a gente tem o princípio CALMS, né, CALMS, a sigla, que são princípios muito correlacionados à ideia do que é DevOps, né. É uma questão de cultura nas empresas, né, uma melhoria da cultura, a questão da automação das atividades, a questão do Lean, que eu já falei antes, a medição contínua, e você está realmente olhando o que está acontecendo, retroalimentando todo esse fluxo, né, de desenvolvimento de software, e o compartilhamento de informações, ou share, vem do S-sharing. Você estimula uma colaboração e um compartilhamento de informações entre as equipes, né. Esse conceito de DevOps, ele nasceu em 2009, e desde então vem sofrendo algumas modificações, né. Até botei essa hashtag gigantesca aí para representar isto, que já surgiu variações, né, mas a natureza dele vem disso, né, da palavra DevOps. É claro que a evolução da ideia, né, viu a necessidade de inserir diversas áreas, né. Então, aqui até uma brincadeira, eu inseri essa hashtag aqui gigantesca, mas a natureza, como falei, né, ela é única, né, e foca nessa questão da colaboração, principalmente. Como eu falei já um pouco, né, a problemática reside nessa separação entre as áreas, né, de desenvolvimento e operações, né, até essa figura icônica de muro das confusões, onde há objetivos distintos entre as áreas, elas vivem conflitando, né, o desenvolvimento, ele quer responder à necessidade de negócio, e operações quer manter o ambiente estável. Então, desenvolvimento normalmente pega esse software que ele codificou e coloca na mão da operação sem muito conhecimento, né, a operação, a área de infraestrutura não participou disso. Então, há uma série de conflitos, né, vamos dizer assim, que DevOps vem tentar ajudar a resolver. Sendo bem direto aqui, em relação ao título, né, tá nessa caixa laranja aí, a professora já falou, é a adoção de DevOps, estudo exploratório sobre perspectivas de influência nas organizações de software, né. Então, o objetivo geral é tentar identificar e compreender e comparar essas perspectivas que influenciam a adoção, né. Então, primeiramente, a ideia é tomar uma visão da academia, o estado da arte, identificar como que a literatura reporta isso, e no segundo momento, comparar na indústria se realmente está conforme, né, ou se tem novas perspectivas que estão influenciando essa adoção, uma vez que esse fenômeno ele é bastante dinâmico, né. Já trazendo um spoiler até dos resultados, né, basicamente a gente encontrou essas 6 perspectivas, a gente se embasou nisso, são basicamente tentar identificar quais são os princípios relacionados, quais são as práticas correlacionadas, as dificuldades ou problemas existentes nessa adoção, quais são os riscos envolvidos e desafios presentes, quais são os benefícios e vantagens e as estratégias para você resolver esses problemas ou para conseguir, com sucesso, a adoção de DevOps. A pesquisa, ela está estruturada de forma como multimétodo sequencial,
em 3 etapas, basicamente. Uma etapa inicial de pesquisa bibliográfica, que foi basicamente para entender melhor sobre o tema, buscar mais fontes sobre o tema e qual seria a lacuna a ser preenchida ou a contribuição possível. No segundo momento, a revisão sistemática da literatura é um método, como o próprio nome fala, bem sistemático, que visa buscar da literatura, né, responder uma questão específica da pesquisa, né, que vem exatamente ajudar a identificar essas boas práticas, essas perspectivas, né, que eu não tinha conhecimento anteriormente. E o estudo de caso vem trazer uma visão mais empírica, né, em cima de um caso, né, que a gente adotou um estudo de caso holístico, uma visão da organização como um todo, e também com a visão do especialista que atua na organização, para identificar se realmente está acontecendo conforme a literatura reportou. As contribuições já alcançadas, né, aqui são resultados fresquinhos, vamos dizer assim, recentemente estou trabalhando nisso. A RSL ela foi bem robusta, foi bem trabalhosa, né, então né, a gente conseguiu finalizar recentemente, e em cima desses resultados, né, a gente teve até o uso da técnica de mind mapping, né. A técnica de mind mapping, né, ela ajuda bastante, dá uma liberdade na visualização, na extração desses resultados, né. Você tem um arcabouço gigantesco de artigos, então o mind map constrói mapas mentais, né, que te correlacionam as informações. Então, possibilita uma interpretação livre, vamos dizer assim, facilita a construção do resultado. Então, usando a técnica Mind Mapping, a gente identificou 15 princípios, 73 práticas, 40 dificuldades, 52 desafios, 70 benefícios e 99 estratégias, né? Algo bem volumoso, que a gente tentou condensar, eu não vou aqui falar mais, né, porque o tempo é curto, mas a gente condensou, extraiu várias visões em cima dessas perspectivas extraídas. A gente também conseguiu extrair diversos conceitos sobre DevOps, em cada estudo primário advindo dessa RSL, a gente reuniu diversos conceitos envolvidos, uma vez que DevOps tem muita interpretação sobre o que é, o que não é, causa alguma confusão isso. Uma visão também da distribuição geográfica da pesquisa pelo mundo, isso está concentrado basicamente na Europa, nos Estados Unidos e na Índia, em cima dos estudos que eu selecionei, né, no caso. Identificação dos principais modelos e frameworks também é uma outra contribuição. Há modelos de adoção, há modelos de maturidade, há frameworks também dedicados a isso, e não há um consenso, né? Então, há alguma contribuição em cima de demonstrar o que a gente tem na literatura hoje, né, presente. Também fizemos uma conexão e uma inter-relação entre os estudos primários, ou seja, a gente conseguiu perceber que esses estudos se citam-se entre si, né? Ou seja, há um grupo muito específico pesquisando esse tema, né, muito concentrado nos países escandinavos, né, lá na Noruega, Suécia e Finlândia. E também, uma outra contribuição já alcançada, na verdade, um resultado, né, a gente já realizou o piloto do estudo de caso e está, no momento, conduzindo as entrevistas mesmo na organização que está sendo objeto de estudo. Fazendo uma relação com fatores humanos, né, uma coisa interessante que a gente observou nesses resultados é que em 4 das 6 perspectivas que eu citei, né, há uma série de itens relacionados, no caso 71 itens relacionados aos times, né, e como os times, as pessoas, né, influenciam a adoção, né. Quando você muda algo, realmente é complicado, né, então você precisa de observar vários aspectos e ter um plano muito bem estruturado sobre como vai modificar uma organização, modificar a cultura, o mindset das pessoas. Reforçando, né, a adoção de tecnologia ou novas metodologias tem um fator primordial de sucesso, um aspecto de pessoas, como já falei, e no caso de DevOps, especialmente, né, é uma cultura colaborativa, né, então requer uma mudança de mindset, requer que as pessoas mudem a forma de trabalhar, então causa resistência, então você tem que ter muito cuidado com as pessoas, né, com o aspecto das pessoas, para conseguir alcançar um sucesso. É isso, agradeço a oportunidade aí, fico à disposição. Obrigado, professora Mônica, e os demais aí. Eu que agradeço, Mauro. Então, finalizando aí o nosso mais recente, né, do grupo, Leonardo Marinho, Leonardo Erdi Marinho, e ele vai falar para a gente de um método para auxiliar recomendações de recrutamento em ecossistemas de startups. Leonardo, obrigada aí por ter aceito o convite. Olá, professora, muito obrigado a todo mundo, muito obrigado pelo
convite. Estamos aqui comemorando o centenário da UFRJ, uma das universidades aí mais tradicionais, se não a mais tradicional do Brasil. E é uma grande honra aqui poder estar apresentando um pouquinho do que eu estou fazendo no meu trabalho. Está todo mundo conseguindo ver aí? Sim, se você puder ampliar, botar em modo exibição. Show. Ok, estou vendo, obrigada. Foi. Beleza. Bom, o título da minha pesquisa é um método para auxiliar recomendações de recrutamento em ecossistemas de startups, como a professora Mônica já falou. Basicamente, o meu tema se concentra em recomendações de recrutamento para ecossistemas de startup, então, tudo que tange o meio de recrutar profissionais para um determinado projeto, ou para o desenvolvimento de um produto, ou para uma empresa no geral. Recomendações de profissionais de recursos humanos, ou recrutadores no geral, para isso. E a minha pergunta de pesquisa é como é possível melhorar essas recomendações em ecossistemas de startup. Pegando um gancho que o Antônio explicou lá no primeiro slide, a parte do ecossistema é todo o entorno das empresas, das startups, das empresas de tecnologia ou empresas que fazem inovação agregada de forma escalável, né? Repetível e escalável. Então, tudo que universidade, outras empresas, órgãos de fomento, centros de pesquisa, tudo isso entra como um ecossistema de startup. Então, a gente consegue criar um método para auxiliar esse recrutamento dessas pessoas dentro desse ecossistema, encontrar as pessoas certas utilizando análise de redes sociais. Falando um pouco mais dessas recomendações, de acordo com a literatura, a gente encontra algumas brechas aqui, que essa área, demonstrando que essa área é uma área de interesse, é uma área que existem muitos galhos a serem investigados, a serem estudados, muita coisa ainda a ser proposta, a ser, né, realmente pesquisada para melhorar. Então, para isso, a gente precisa conjugar os interesses mútuos. Então, você precisa pegar uma empresa ou um órgão, enfim, uma instituição que precise de profissionais e conjugar os interesses dessa instituição com os profissionais. Ou seja, a instituição precisa de um profissional com determinadas capacidades, habilidades, capacitações acadêmicas ou de mercado, tempo de experiência, e, ao mesmo tempo, você precisa encontrar esse profissional que tem essas habilidades e tem interesse em trabalhar naquilo. E a gente conjuga os interesses e combina aí essas variáveis para poder propor uma contratação, por exemplo. Meu objetivo geral na pesquisa é melhorar as recomendações de recrutamento de profissionais em ecossistemas de startups e propor um método que garanta a qualidade de tais recomendações através do framework Coral. O framework Coral é um framework que foi proposto por Rafael Scalfoni, doutora da UFRJ, e basicamente é um framework que separa as várias partes do ecossistema de startup. Então, aqui a gente consegue puxar dados de análise de redes sociais e, com isso, a gente consegue segmentando os personagens ali, né, que atuam num ecossistema de startup e separar quais são as classificações de atuação de cada coisa. Então, por exemplo, aqui na imagem, a gente consegue ver que extraindo dados de redes sociais, dados técnicos vindos de Reinc, de outras bases, a gente consegue fazer uma tratação de dados, identificar essas entidades. Então, por exemplo, identificar onde são as empresas, onde ficam, quais são os setores, quais são as competências de interesse, quais são os produtos e serviços que elas oferecem, e também ali a gente consegue identificar a relação. Então, quais recursos que elas usam, quem são os influenciadores daquela rede que aquela instituição está inserida, quem são os influenciadores do ecossistema, qual é a reputação, qual é o poder, e principalmente como são as recomendações, que é o braço ali onde eu estou atuando. E também embaixo a gente consegue analisar governança, riscos, resiliência, matriz SWOT e várias outras coisas. Então, basicamente, a minha contribuição nesse trabalho é estender a parte de recomendações, que está ali no item B, no Coral, e fazer minha pesquisa de mestrado toda dentro disso. Como que a gente melhora essas recomendações dentro desse ecossistema que o Coral investiga. Então, minha contribuição aqui é a evolução do braço de recomendações e a codificação da nova ferramenta que implementa o framework Coral, e a partir de agora, com a minha pesquisa, também vai implementar a parte de recomendações de recrutamento. Então, está ali em verdinho, recomendações. Os meus objetivos principais da pesquisa é compreender melhor os conceitos do ecossistema de startup, a criação de novos relacionamentos, métodos de recomendações aplicados por recrutadores e dificuldades que sejam reportadas na literatura, ou reportadas no dia a dia conversando com esses profissionais. Tudo que nós pudermos identificar de dificuldade para poder mensurar isso no método. Também podemos identificar os indicadores e métricas que tangem o ambiente da análise de redes sociais nesse ecossistema de startups e utilizar isso para propor um método.
Então, basicamente, nós vamos ver o que dá para gerar de métrica, o que já existe de métrica proposta na literatura e que já é utilizado com a extração de dados de redes sociais para utilizar na proposição de um candidato. Também iremos definir um método para melhorar a qualidade dessas recomendações profissional presente no ecossistema de startup. Por último, mas não menos importante, analisando todos esses fatores, validar o método proposto através de experimentação e tirar a nossa conclusão científica se realmente é um método que agrega ou não. Algumas fases aqui do trabalho, eu estou, como a professora Mônica disse, né, essa pesquisa está andando ainda, então eu separei aqui as fases da parte de levantamento preliminar de literatura e o mapeamento sistemático de literatura. Após isso, vai rolar a elaboração do problema, as hipóteses e objetivos. Então, de acordo com os dados, vamos entender melhor as brechas e exibir as hipóteses e objetivos, o que pode ser feito. Também, após essa etapa, vamos construir, né, o método ancorado na análise de redes sociais, vindo lá da instância do Coral, puxando os dados triados com a curadoria que o Coral oferece para a gente desses dados. E aí, após isso, aplicar o experimento com o método proposto, analisar esses resultados, criar as métricas e estatísticas, né, desses resultados para analisar e apresentar os trabalhos e encontrar trabalhos futuros e as conclusões aí, se realmente o método agregou ou não. Aqui é um pouquinho do método preliminar, ainda está sendo estudado, né, investigado, validando algumas coisas, mas a ideia preliminar é que a gente levante critérios para a seleção do profissional. Então, o que uma organização precisa e tem interesse para poder selecionar um profissional, puxar as bases de dados de candidatos, que pode ser LinkedIn, Reinc, tudo que a gente conseguir levantar de base de dados do ecossistema que vai ser investigado, vindos de redes sociais. Vamos aplicar um método de forma computacional e utilizar filtragem de conteúdo, né, recomendação através de filtragem de conteúdo, dar um resultado para uma análise humana especializada. Então, a pessoa que recruta, né, especialista de recrutamento, alguém que estiver envolvido nessa parte, vai analisar os resultados através da ferramenta e vai dar um feedback se aquele resultado foi bom ou não, de acordo com a ótica humana. Então, se a pessoa achou que realmente o algoritmo trabalhou melhor do que uma pessoa, talvez, para encontrar aquele profissional dentro daquele espaço amostral. E o feedback volta para o método, a gente vai colher esse feedback, a gente volta ele para o método, analisa e vê. Se o feedback foi ruim, a gente trabalha melhor o método, vê o que pode melhorar e vamos seguindo esse ciclo aí até o feedback ser positivo. E ali vai o resultado final da proposição do candidato, que o recrutador pode chamar, né, para uma entrevista presencial ou para uma contratação. Quais são os impactos dos fatores humanos nessa investigação que a gente está fazendo aqui? Basicamente, tornar mais assertivo e com qualidade as contratações de capital humano para projetos e empresas. Então, a gente consegue aqui fazer uma coisa muito mais certa, né? Porque às vezes você tem um espaço amostral muito grande, são muitas entrevistas, e às vezes se perde um pouco do que foi analisado dos primeiros candidatos para os últimos, começa a mudar um pouco o foco e acaba tornando desleal, vamos dizer, né? Não é bem esse termo, mas meio desleal a competição da coisa ali. Então, assim, com o algoritmo a gente consegue manter essa qualidade, né? De tudo ser feito exatamente no mesmo padrão. Também a gente quer tornar comum a adoção de tecnologias para a eleição de pessoas à vaga de trabalho. Hoje o processo em muitos % das empresas, né? Vou dar um número aqui, mas é irrisório, tá? Não é número vindo de pesquisa, mas eu chuto que aproximadamente 80% ou 90% das empresas ainda usam isso de forma manual. E isso gera uma boa margem de erro e tem viés, porque às vezes a pessoa um dia está de um jeito, outra está de outro. Às vezes uma pessoa que é analisada não necessariamente analisada da mesma forma, outra. Então, a ideia é tornar comum a adoção, né, através dessa pesquisa, a gente conseguir provar que é uma boa forma de contratação e também melhorar o ambiente de contratações usando a tecnologia para tornar mais fácil a vida dos recrutadores e dos candidatos, porque isso economiza tempo, aumenta a qualidade de vida, tira, às vezes, um estresse absurdo da pessoa ficar horas e horas esperando ali por um processo de triagem para ver se vai entrar ou não vai, fica aquela dor ali, né, de semanas esperando uma resposta da empresa ou da instituição. E de uma forma computacional a gente faz isso em, sei lá, segundos ou no mesmo dia, dependendo do público de processamento. Trabalhos realizados, publicações. No final do ano passado a gente publicou um capítulo de livro em minicurso, ministramos um minicurso na Escola Regional de Sistemas, 2019.
O título foi Conceitos e Implementação de Dados Privados e Algoritmos de Recomendação. E, recentemente, submetemos um artigo. Eu estava como coautor no SBSI, Simpósio Brasileiro do Sistema de Informação, falando sobre o Coral e a ferramenta que a gente está desenvolvendo. Então, era isso. Muito obrigado. Eu que agradeço, Leonardo. E é importante observar que o Leonardo é uma orientação, né? Ele está no laboratório Cores e no laboratório Humanitas. É um Cores Humanitas, Humanitas Cores. Obrigada aí. Obrigada a todos. Foi um prazer estar com vocês nesse aniversário aí da UFRJ, né? No centenário aí da UFRJ. Tá? Muito obrigada. E obrigada a vocês por assistirem.